sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Uma noite tão linda como essa, talvez nem fosse necessário eu ler o texto bíblico, porque eu tenho certeza que Deus já tem falado ao seu coração e você já tem visto e sentido a presença dEle. Mas eu queria dividir com você, nós estamos iniciando hoje essa nova série de mensagens, Boas Novas de Grande Alegria. E hoje eu quero então ler o texto com vocês de Lucas capítulo 1. Gabriel aparece a Maria e faz o anúncio de que ela seria a mãe de Jesus, que ela seria a mãe do Filho de Deus. E nessa conversa com o anjo, então tem 2 versículos que eu gostaria de destacar para vocês na noite de hoje. Versículo 37, pois nada é impossível para Deus. É o que o anjo Gabriel afirma a Maria naquela experiência que ela tem em casa com ele. E respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Todos nós sabemos que muitas vezes a vida ela não é marcada por respostas. A vida ela não é conduzida por respostas. Eu sei que muitas vezes nós temos a tendência de dar uma resposta, de trazer uma solução, de apresentar uma direção. Mas a vida ela é marcada por perguntas. Perguntas inteligentes produz resultado eficaz. Perguntas inteligentes abrem portas, mostram novos caminhos, novas possibilidades, novas fronteiras. Até mesmo para fazer perguntas nós precisamos ser sábios. Até mesmo para fazer pergunta nós precisamos ser sensíveis. E quando nós olhamos para essa experiência do capítulo 1, as 2 experiências têm uma mesma marca. Gabriel aparece primeiro a Zacarias, como vimos hoje pela manhã, e agora Gabriel aparece a Maria. E ambos fazem uma pergunta. Zacarias faz a pergunta, mas como eu posso ter certeza de que isto vai acontecer? E Maria faz a mesma pergunta. Como eu posso saber de que isto vai acontecer? Mas nós também já sabemos que quando a pergunta ela não é feita com sabedoria, quando a pergunta ela não é feita no momento oportuno, a resposta ela é errada. Um dos princípios que eu tenho aprendido é que no calor das emoções nós não devemos fazer perguntas. Com as emoções à flor da pele não devemos fazer pergunta, porque não obteremos a resposta correta ou ficaremos sem resposta. Sabe aquelas coisas que muitas vezes na dor de um momento, na aflição de um momento, nós então fazemos perguntas do tipo, o que é que acontece, o que é que eu estou fazendo aqui, por que que isso está acontecendo? Nós jamais teremos a resposta que precisamos neste momento. E quando eu olho então para estas 2 perguntas, eu vejo que Zacarias e Maria fizeram a mesma pergunta praticamente e obtiveram resultados diferentes. Zacarias, como vocês sabem, então foi disciplinado por Deus. E Deus então, por meio do anjo Gabriel, o calou até que João Batista nascesse e ele pudesse voltar a falar. Mas no caso de Maria foi diferente. E qual será a diferença? Porque com Zacarias, Deus agiu de um jeito e com Maria, Deus agiu de outro. O que é que está em jogo nisto? Porque Zacarias, ele estava esperando um milagre. E como nós sabemos disso? Ele estava orando por isso. Zacarias estava orando, pedindo um filho, pedindo um milagre. Então, Deus não poderia esperar dele a não ser outra disposição de receber o milagre quando ele acontecesse. Maria foi pega de surpresa. Maria, ela não estava esperando ser mãe de ninguém, ela não estava pedindo para ser mãe de ninguém. Ela estava, quem sabe, sonhando como uma linda noiva com seu casamento, sonhando com seu vestido branco, sonhando em ver José chegando de cavalo para uma grande festa, pegá-la na casa dos pais, como é o cerimonial judaico, levá-la então para sua casa e ali iniciar o relacionamento conjugal de maneira definitiva. Mas o anjo aparece e diz, Maria,
A graça de Deus está sobre você. A expressão, Maria, você foi agraciada, traz consigo esse sentimento. Não a ideia de que Maria era uma pessoa especial. Não a ideia de que Maria era uma pessoa, diferente das demais. Não que Maria tinha algo a mais que as outras meninas da região não tinham. A ideia de agraciada. Maria, você foi agraciada, é a ideia de que a graça de Deus escolheu você, a graça de Deus veio sobre você, a graça de Deus lhe alcançou, assim como foi com a minha vida e com a sua vida. Lá no momento em que você estava vivendo a sua vida totalmente desconectada de Deus, de Jesus, sem pensar nele, na sua existência, no seu desejo, na sua vontade, vivendo ao seu bel prazer, fazendo mais o que você queria do que o que ele estava orientando, e ali então, você se tornou agraciado, agraciada. A graça dele o alcançou. Lhe convenceu de que você é um pecador e que você precisava da redenção. Você precisava do perdão dele. E aí você entrega a sua vida a ele e começa uma caminhada e uma jornada de fé com ele. Este é o sentimento de você foi agraciada. E ali então ela pega de surpresa, tentando entender o que isso significava, faz uma pergunta lógica para aquele momento, diferente da pergunta de Zacarias. A pergunta de Zacarias não tem lógica, mas a pergunta de Maria tem, mas é a mesma pergunta. Ou seja, situações diferentes às vezes requer uma mesma atitude, mas situações diferentes às vezes requer atitudes diferentes. E o texto bíblico então diz que o anjo olhando para ela diz: eu garanto a você que você será mãe, porque para Deus nada é impossível. Aqui vale a pena um grande parênteses, porque nós temos a tendência de achar que Deus, ele faz tudo o que nós queremos, e que para Deus nada é impossível, e se eu quero, e se eu preciso do meu ponto de vista, ele tem o poder de fazer, e é verdade, ele tem o poder de fazer, porque de fato nada é impossível para ele, mas a ideia que o texto bíblico está nos trazendo é que nada do que ele designou, ou tudo do que ele planejou, tudo do que ele determinou, isso se torna aplicável a qualquer época, a qualquer estação, a qualquer tempo, a qualquer pessoa. Porque nada pode frustrar os planos de Deus, nada pode frustrar o intento de Deus, porque para ele nada é impossível naquilo que ele já decidiu fazer. Por isso, não se frustre quando muitas vezes as coisas não acontecem em sua vida. E eu mesmo, como pastor, muitas vezes tento incentivar as pessoas dizendo: ei, para Deus nada é impossível, persiga, persevere em fé. Mas nós precisamos ter a clareza de que a expressão do anjo e a afirmação do anjo de que nada é impossível para Deus não está relacionado nos desejos de Maria, não está relacionado nos intentos do coração de Maria, não está relacionado à pessoalidade de Maria, nem à minha pessoalidade egoísta, que muitas vezes quer de Deus o que eu quero e que eu preciso do meu ponto de vista. E quando Ele não faz, eu fico de biquinho com Ele. Não fique de biquinho com Deus, por favor. Porque Ele pode todas as coisas, mas Ele não está prometendo todas as coisas para você. Porque mesmo você sendo pai, tendo autoridade pelos seus filhos e podendo fazer muitas coisas pelos seus filhos, tem determinadas coisas que porque você o ama tanto, você tem que dizer não. O não de Deus é o amor dele manifestado, preservando a minha integridade, e eu não posso perder isso de vista. Então, quando o anjo diz, para Deus nada é impossível, ele está dizendo, Maria, isso é o plano dele, ele já decidiu, Jesus vai chegar, e ele escolheu você. Não se preocupe como vai acontecer, não se preocupe quando vai acontecer, não tema que não vai acontecer, porque para Deus nada é impossível, ele já determinou, ele já decidiu, ele já escolheu, e ninguém vai atrapalhar este plano. E aí vem a beleza da lição para a noite de hoje. Você quer desfrutar do impossível de Deus? Então tenha a atitude de Maria. Você quer encontrar o impossível de Deus na sua vida?
Então aprenda com Maria, porque é o versículo 38 que abre as portas para desfrutarmos do impossível de Deus em nossas vidas. É a resposta de Maria que nos abre para compreendermos o que de fato Deus tem para nós, ou o quanto eu posso entender esse impossível para as nossas vidas. E olha a primeira coisa que Maria faz. Maria, ao ouvir aquilo, está diante do anjo, assustadinha como uma adolescente, uma menina. Ela então simplesmente diz: sou serva do Senhor. Você quer desfrutar do impossível de Deus? Continue se humilhando na presença dEle. Você quer desfrutar do impossível de Deus? Continue não escolhendo o impossível que você quer viver. O grande problema é que nós queremos viver os impossíveis que nós queremos viver, quando na verdade talvez Deus tenha outros impossíveis para realizar em nossas vidas, e nós não estamos abertos para o impossível de Deus, porque nós somos muitas vezes tão arraigados ao nosso estilo de vida, tão arraigados a este mundo, tão arraigados a nossas necessidades, que nós queremos o impossível que nós entendemos ser o que de melhor Deus tem para nós. Maria, ao se colocar na condição de serva, Maria, ao se humilhar na presença daquele anjo e reconhecer a sua condição humilde, ou a sua condição, né, de humilhação diante de Deus, ela está dizendo: olha, eu queria alguns impossíveis, mas eu abro mão dos meus impossíveis para viver os seus impossíveis. Ah, você quer viver no sobrenatural? Você quer, quem sabe, andar sobre as águas? Você quer ver, né, a escada de Jacó sendo colocada e você subindo e descendo no céu? Você quer viver, né, a experiência de Pedro de andar sobre as águas? Qual é a experiência que você quer viver? Qual é o impossível de Deus que você quer ver? Abra mão dos seus próprios impossíveis e se coloque numa condição de humilhação diante dele, e ele vai mostrar qual é o impossível que ele quer dar para você. Essa é a boa nova, essa é uma das boas novas de alegria que o advento nos traz. A ideia de que eu não preciso estar condicionando, né, orientando Deus, qual é o impossível que eu preciso. A ideia e a boas novas é que eu não preciso ficar, né, sugerindo e sugestionando para Deus um impossível sobre na minha vida. O impossível dele vai acontecer quando você tiver a postura de Maria. Seja humilde. Não foi assim que aconteceu com Jesus? Ele que poderia, né, ter todas as prerrogativas de ser servido, decidiu servir. Ele que tinha todas as prerrogativas de andar com o nariz empinado, inclinou-se a Deus. E como eu gosto do texto de João no capítulo 4, onde Jesus vai dizer que é exatamente a comida dele, é fazer a vontade do Pai. E ali Jesus vai vivendo uma vida de total humilhação na presença de Deus, total submissão, total disposição na presença de Deus. Por isso, desculpe ser repetitivo com você, igreja, mas a doxologia de Filipenses não sai da minha cabeça. E é o texto que tem queimado dentro de mim nesses dias, essa doxologia do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, onde o texto bíblico então vai dizer que Jesus não teve por orgulho ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Que humilhação é o Deus se limitar a um corpo humano, o Deus que era onisciente, onipresente, onipotente, agora se limitar a um corpo humano. Ele que poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo que ele quisesse estar, agora ele não pode mais porque ele está preso a um corpo humano. Que humilhação é esta? E nós já sabemos disto, né? No Evangelho de João, a ideia de matéria, a matéria é má. E por isso a ideia de um Deus encarnado é muito difícil, de um Deus homem é muito difícil, porque como uma matéria santa, ela poderia estar encarnada, como um Espírito Santo, né, um Espírito limpo poderia estar encarnado numa matéria má. Essa foi a humilhação de Jesus, que por amor a mim, por amor a você, abriu mão de toda a glória da eternidade para viver entre nós. E ali então ele vai ser exaltado por João, dizendo que ele se fez homem, e a glória de Deus agora passeia entre nós.
Mas foi humilhação. Se tornar homem é humilhação, mas por amor a nós ele se humilhou, para que a vontade, o plano e o projeto de Deus se cumprisse, para que o sobrenatural de Deus acontecesse na minha vida e na sua vida. Maria vai experimentar do sobrenatural, e ela vai experimentar porque primeiro, ela não tinha outra posição. Sou serva do Senhor. Segundo, Maria vai dizer assim, depois de declarar que sou serva, ela vai dizer assim, que aconteça comigo. Qual o significado dessa expressão? Que aconteça comigo. É como se Maria estivesse dizendo assim, eis-me aqui, envia-me a mim. É como se Maria estivesse dizendo assim, estou à disposição. Afinal de contas, eu sou serva. Faça o que tem que ser feito. Eu estou à total disposição do Senhor. Muitas vezes nós não desfrutamos dos impossíveis de Deus, porque colocamos os nossos próprios limites para Deus, dizendo, eu quero que faça, mas não toque aqui. Eu estou à disposição, mas pode ser aqui, não tem que ir para muito longe, Senhor. Não, eu estou à disposição, mas dá para não tirar o meu emprego? Dá para não mexer na minha saúde? Mas eu estou à disposição, Senhor. Você vê o quanto que condições nós colocamos na vida, no nosso relacionamento com Deus? Quantas condições nós colocamos? E Maria não, ela estava totalmente disposta a viver o que Deus tinha para ela. Ela tinha acabado de receber a mensagem impactante de Gabriel. E ela diz então, sou serva, que seja comigo o que tiver que ser, que o Senhor faça o que tenha que fazer, eu estou aqui, totalmente à disposição, vulnerável na sua presença, para viver a experiência sobrenatural que o Senhor quer que eu viva. Mas já pensou, eu falar assim, eu estou à disposição, Senhor, Ele me mandar então para o Vale do Jequitinhonha, Ele me mandar então, quem sabe, para uma África. Fala assim, Senhor, a minha família está à disposição, mas já pensou Deus então falar, agora eu preciso tirar a Julinha de vocês e levar a Julinha para outro lugar, porque eu quero usá-la lá. Para aqueles que não conhecem, Julinha é minha filha. Ela é muito pequenininha, tem só 19 aninhos, tá bom, igreja? Mas eu vejo um homem com disposição. Paulo, em suas viagens missionárias. E Paulo estava numa viagem missionária e ele ia para um lugar e a porta se fechava. Ele ia para outro lugar e a porta se fechava. Ele ia para outra cidade e a porta se fechava. Até que chegou o momento em que Paulo, ele é abduzido por um sonho. E nesse sonho então Deus mostra um homem da Macedônia gritando em alto e bom som e dizendo, Paulo, passe aqui pela Macedônia e nos ajude, nos socorra. E aí naquele exato momento, Paulo, compelido pelo Espírito, é o que o texto de Atos diz, muda toda a sua rota. Ele não pergunta por quê, ele não pergunta quando, ele não pergunta como, se era para agora, se é para depois, se ele tinha que resolver primeiro uma coisa, depois eu vou. Senhor, espera eu resolver primeiro essa coisa, colocar essa coisa em ordem aqui, preciso falar com aquela pessoa. Não, ele estava totalmente à disposição de Deus. E ali ele vai viver o sobrenatural em cada uma das suas viagens e na Macedônia. E fica um texto tão forte para toda a convenção missionária. Esse texto é citado, ensinado, pregado, anunciado. Talvez Deus queira usar você para socorrer alguém. Uma região da cidade, uma família, um amigo, uma amiga, um parente, um familiar. E Ele quer fazer com que essas pessoas vejam o sobrenatural de Deus através de você. Mas será que nós estamos com essa disposição? Será que nós estamos então pronto a fazer o que Deus quer que façamos? Eu quero convidar você a ter disposição para obedecer a Deus. A obediência é uma disposição. Naturalmente, nós somos
inclinados a dizer não. Naturalmente nós somos inclinados a não querer obedecer. Mas eu preciso decidir estar pronto a obedecer. Na noite de hoje, você está à disposição de Deus, disponível para Ele. Todos nós queremos o sobrenatural. Todos nós queremos ser motivados e queremos ter uma injeção de ânimo, que alguém olhe para nós e diz assim: eu tenho uma revelação de Deus para você. Olha, a sua causa Deus vai vencer, porque nada é impossível para Ele. Mas vem Maria e nos mostra que sim, nada é impossível para Ele. Mas eu tenho que ter uma disposição de estar sensível ao que Ele está falando, ao que Ele está pedindo, ao que Ele está orientando. Eu sou esse pastor que muitas vezes tem que olhar para uma pessoa e dizer assim: olha, sua causa é vencida. Você vai vencer a sua causa. Ela não é impossível, porque nós amamos e servimos o Deus do impossível. Eu sou este que muitas vezes falo até mesmo para mim: ei, Fernando, você serve o Deus do impossível. E eu não quero jamais perder isso de vista, e eu não quero jamais abrir mão desta verdade. Mas eu também não posso ser imaturo o suficiente a ponto de achar que Ele está ali para fazer tudo o que eu quero. Porque eu continuo sendo servo, Ele continua sendo o Senhor, e Ele continua esperando de mim disposição, para poder então viver o impossível dEle. Mas teve uma última resposta que Maria deu. Maria disse assim: conforme a tua palavra. Então Maria, ela vai responder: sou serva, ou seja, estou aqui humildemente na sua presença, estou me humilhando na sua presença. Ela diz: faça o que o Senhor quiser, o que tiver que ser feito, fique à vontade para fazer. E ela acrescenta: conforme a tua palavra. Em outras palavras, Maria está apresentando uma disposição de obediência, uma disposição de submissão. Não experimentaremos os milagres ou os impossíveis de Deus se não tivermos a coragem de obedecê-lo. Porque se nós precisamos e queremos o impossível de Deus, precisamos nos lembrar que o Deus do impossível não vai pedir para nós algo que seja possível aos nossos olhos. Ele não é incoerente. Se você está atrás do impossível de Deus, logo Ele vai pedir alguma coisa que é muito difícil para você. Ele vai pedir alguma coisa que é desafiadora para você. Ele vai colocar no seu caminho algo que vai lhe assustar. E aí vai exigir de você o quê? Submissão. Vai exigir de você o quê? Obediência. Vocês se recordam da história de Noé? Noé, e a gente sempre brinca, né, a respeito do filme de Noé. Como é que puderam fazer um filme sobre Noé, se quase Noé não fala na palavra de Deus, né? Você não vê diálogo longo de Noé, né? Noé não teve muitos diálogos. Mas nós conhecemos a história de Noé. E Deus pede para que ele construa um grande barco numa época onde nem sequer havia nuvem no céu. É o impossível de Deus. Era o impossível de Deus, mas para que eu vou construir um barco? Senhor, o Senhor está falando que vai chover, mas eu não vejo uma nuvem. Não tem sombra, não tem, dias ruins, é só sol sobre sol sobre sol. Mas ele estava ali para viver o impossível de Deus. E o que levou Noé a viver o impossível de Deus? Exatamente essa predisposição de obediência. E lá em Gênesis capítulo 6, versículo 22, o texto bíblico diz assim: que Noé fez tudo conforme Deus havia lhe orientado, lhe pedido, lhe ordenado. Noé fez tudo como Deus havia lhe pedido. Ele não mudou uma vírgula. Ele fez tudo que Deus havia pedido. E ao fazer tudo que Deus havia pedido, ele desfruta do sobrenatural de Deus. Ele desfruta do sobrenatural de Deus. Você está em busca do sobrenatural. Eu sei que você está em busca do impossível de Deus. Talvez para o impossível de Deus acontecer a você nesta semana, diga assim:
àquilo que você está relutando em dizer sim. Quantas vezes você tem argumentado e racionalizado com Deus? Mas é isso mesmo, Deus? É isso mesmo? Não estou entendendo errado? Não. Quando Deus fala, Ele não deixa sombra de dúvida de que Ele está falando. E quando Ele falar, obedeça. Eu gosto muito de uma outra experiência. Quando a gente olha, por exemplo, para o livro de Atos, capítulo 5, versículo 29. Nós vemos ali os discípulos sendo perseguidos, e eles sendo julgados, e eles sendo presos. E quando eles são soltos, eles vão para a praça pública, e eles continuam fazendo aquilo que os levaram para a prisão anteriormente. Ou seja, eles continuam anunciando Jesus, eles continuam falando de Jesus. E ali, num determinado momento de Atos 5, Pedro é de novo trazido à presença do Sinédrio para um julgamento. E ali então, quando ele está sendo julgado, um homem pede a palavra e diz mais ou menos assim: ei, se eu fosse vocês, eu não manteria Pedro preso não. Olha, vocês já fizeram isso com fulano de tal, com ciclano, e não deu muito certo. Eles levantaram aí um motim, todo mundo ficou do lado deles. Olha, se eu fosse vocês, sábio seria deixá-los ir. E aqueles homens ouviram então essa instrução e chamaram Pedro e não prenderam, mas antes de soltá-lo, chicotearam ele. E aí no versículo 29, a expressão linda do livro de Atos, quando Pedro diz assim: para mim mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E a gente sabe que os primeiros 30 anos da igreja, da história da igreja, tem como o sobrenatural acontecendo por meio de Pedro e os demais apóstolos. Mas naquele momento crucial, Pedro teve que obedecer. E a partir do momento que ele obedece, o sobrenatural, o impossível de Deus, passa a acontecer. Na noite de hoje eu quero convidar você a não sugerir os seus impossíveis. Eu sei que você tem sonhos, eu sei que você tem desejos ardentes, eu sei que você tem paixões. Mas eu quero convidar você na noite de hoje a não sugerir a Deus o que é o impossível que Ele tem que fazer em sua vida. Se coloque na condição de servo. Como eu gosto de Marcos, capítulo 10, versículo 45, quando o próprio Senhor Jesus diz: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Se ser cristão é ser pequenos cristos, se ser cristão é parecer cada vez mais com Cristo, então que esta semana você se pareça cada vez mais com Jesus, colocando-se numa condição de servo, de serva, diante dEle, e não sugerindo os impossíveis que você precisa, mas viva de fato o sobrenatural dEle. Quero convidar essa semana você a estar de fato totalmente disponível e à disposição de Deus. Eu sei que nossas agendas nos escravizam e muitas vezes os nossos já preconceitos nos levam a achar que se eu mudar um pouquinho, se eu deixar de fazer uma coisa ou outra, tudo vai ruir. O castelo de cartas vai se desmontar. Mas não quando nós estamos prontos para viver o impossível de Deus. Esteja disponível para Ele. Que essa semana você possa parar para ouvir mais a voz dEle, por meio da palavra dEle, por meio de louvores, por meio de mensagens, esta e tantas outras. Deixa Deus falar ao seu coração. E quando Ele falar, faça como Maria. Conforme a tua palavra, eu estou pronta para obedecer. Eu estou totalmente submissa ao Senhor. Obedeça. E você será surpreendido
com a obediência a Deus.